Então, amados, graça e paz, então, né? Oficialmente, boa noite, sejam bem-vindos, né? A dupla dinâmica aqui, né? Tava com saudade já, né? Não deu para vir, né? Mas tá tudo certo, né? E graças a Deus que hoje a gente tem essa bênção que é poder gravar a aula, né? Então, façam o possível para ouvir, pelo menos as aulas que não puderam estar presentes, e conseguindo ouvir, está tudo certo, né? É o suficiente para poder depois fazer a prova. A gente hoje encerra. Vamos fazer uma festinha aqui, nós quatro, né? Vamos fazer uma festinha, encerramos hoje. E depois, então, na próxima quinta-feira, se tudo correr bem, a gente vai tirar um dia só para corrigir as lições. Porque a gente vai corrigir das 5 até a 9. Porque a primeira prova foi da 1 até a 4, né? Caiu uma questão da 4. E aí, na outra quinta-feira, se tudo correr bem, então a gente faz a prova e encerramos o ano. Né? Aí todo mundo vai ganhar férias. Provavelmente a gente volta em fevereiro, aí a gente vai definir depois, né? Conversar com a pastorinha Mena, quando é que é a melhor data para começar. E aí Deus vai direcionar tudo, né? E ano que vem a gente vai ter formatura em nome de Jesus. Amém? Fazer outra festa, né? Algo que a gente tem aprendido, né? Que a gente precisa celebrar, nas pequenas, as médias, as grandes vitórias. O apóstolo René sempre fala, né? Que aquilo que você não celebra, você não tem direito a ter de novo. A falta de celebração, muitas vezes, também está ligada por uma certa, como é que eu vou dizer, uma insuficiência de gratidão, né? Eu acho que às vezes a alma humana entende que tem que ser algum acontecimento grande para poder comemorar, mas Deus espera que a gente comemore nas pequenas coisas, né? Hoje a gente vai estar encerrando a última aula, então isso é motivo para comemorar, né? Chegamos até aqui, né? Começamos com muito mais alunos, né? E vocês chegaram até aqui, então, claro que a gente entende, talvez alguns alunos que pararam não é o momento deles, vão participar talvez de uma outra turma, ou de repente não vão ser líderes de célula, né? Só Deus é que sabe, né, o futuro de cada um, mas vocês estão aqui e em nome de Jesus vão até o fim, né? E isso é motivo da gente se alegrar, né? Porque, como eu já devo ter falado aqui em alguma das aulas, né, independente de todos se tornarem líderes de célula, que seria um dos focos, né, objetivos da escola de líderes, eu tenho certeza que o conhecimento que vocês vão aprender aqui, vocês vão levar para a vida, né? Porque o que a gente aprende aqui não é só o que está na apostila, né? O Espírito Santo, ele sempre traz coisas que muitas vezes são até específicas para alguns de vocês. Eu não sei, não tem como saber, porque eu não tenho esse acesso à mente de vocês, né? Mas Deus conhece, né, a história de cada um, o momento que cada um está vivendo, e a gente, sem perceber, Deus nos usa, né? Conforme a necessidade dos alunos, né? E é tremendo, né? Por isso que é maravilhoso quando a gente está reunido na presença dele. Independente de ser numa célula, numa igreja, em qualquer lugar, quando se está reunido no nome dele, ele se faz presente e ele sempre comunica. Ok? Vamos lá então, queridos. A gente começou na semana passada a estudar a 9ª lição. O tema da 9ª lição é a multiplicação pelas equipes de modelo. A gente usou aqui o texto básico, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 46 ao 47, que diz que a igreja primitiva, eles perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então aqui texto básico, né, que na minha maneira de ver é um texto que retrata a igreja modelo. Para mim, a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja modelo, né? É uma igreja que, se a gente for aprofundar na meditação, não só do versículo 46 e 47, mas os versículos que acompanham aqui esse texto, a gente vê ali um resumo do que era a igreja primitiva, como eles viviam, né?
uma vida de oração, de comunhão, de jejum, de obras, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja incendiada, né? Eu conversava com o irmão antes de vir para cá, que eu considero essa igreja aqui também uma igreja incendiada, né? Não podemos deixar cair o fogo, amém? Mas é claro que quando a gente olha para a igreja de Atos, né, o fato de eles se reunirem todos os dias, né, qualquer igreja hoje que reúne todos os dias, né? Tem essas igrejas de tipo de campanha, né? Segunda-feira é a segunda da libertação, a terça é a terça da vitória, a quarta é a da família, a quinta é da cura, né? Tem essas igrejas que têm essa metodologia. No entanto, eu tenho certeza que não tem nenhum membro que vá todos os dias, né? Com exceção daqueles que já são aposentados, né? Os velhinhos, que não tem mais, não tem um trabalho, né? Aí tudo bem, mas para quem trabalha nos dias de hoje é difícil, né? Conseguir estar presente em tudo, né? E agora a igreja primitiva, eles tinham isso, né? Era uma outra realidade, era um outro tempo, mas eles estavam ali, era todo dia reunido, no templo e nas casas, no templo e nas casas, né? E a Bíblia diz então que eles iam caindo na graça e Deus ia multiplicando, né? E essa multiplicação, conforme a gente está estudando aqui, ela deve acontecer através das equipes, né? Equipes que sejam modelo. Então é isso que a gente está estudando, ok? Então a gente já viu a introdução, o que é equipe, a necessidade de ter interação e unidade de equipe. Aprendemos sobre o rumo à conquista, focando em objetivos comuns. Depois aprendemos sobre a multiplicação, que precisa ser o cumprimento de uma visão definida e clara, que essa visão precisa ser clara primeiramente para o líder e também, em segundo lugar, no coração e na mente de toda a equipe, né? Já dizia a palavra de Deus, casa dividida não prospera. Então, Deus levantou líderes, né? Deus levantou apóstolos sobre as nossas vidas. Deus deu uma visão para eles. Eu preciso corresponder, né? Preciso abraçar, pegar junto, né? Porque senão vira uma divisão, né? O líder tem uma visão, o discípulo tem outro e o outro tem outro, vira uma bagunça, né? Então, Deus deu a visão, normalmente Deus dá a visão para o líder, né, para os pastores do ministério, então a gente vai se submeter à direção deles, ok? Claro que a gente já ensinou aqui, né, que se qualquer pastor desse estado ou do país ou de qualquer lugar do mundo ensinar alguma coisa que é contra a palavra, ou que não está em linha com o coração de Deus e com a palavra, eu tenho o direito de me pronunciar, de questionar, de perguntar. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Mas eu não estou falando de fazer fofoca, porque fofoca é algo que é, biblicamente falando, é um pecado grave, né? Gravíssimo, né? A Bíblia diz que o que semeia contenda entre os irmãos é considerado um pecado abominável aos olhos de Deus. Então, o que a gente faz? A gente procura o líder, o nosso líder, e conversa em particular. Me explica melhor essa situação, não estou entendendo direito, eu penso um pouquinho diferente, vamos conversar. É assim que se faz, né? E aí a gente não dá brecha para o capeta, né? Porque, claro, por mais que o líder seja o homem, a mulher mais ungida ou ungido, como Deus deu a visão para ele, transmitir para o ser humano aquilo que Deus colocou dentro de você não é uma coisa tão simples, né? Porque Deus não falou diretamente com o discípulo, Deus falou diretamente com o líder. Então o líder ele tem que transformar em palavras aquilo que ele recebeu de Deus, em sonho, visão. Então isso não é algo tão simples, né? Às vezes leva tempo até as fichas irem caindo e você absorver a visão que Deus deu para o líder. Isso não é uma coisa da noite para o dia. Agora, enquanto a gente não entende tudo, se eu realmente sou uma pessoa submissa ao meu líder e obediente, eu vou procurar corresponder. Se eu creio que aquele pastor, aquela pastora que Deus levantou sobre a minha vida, se é um homem de Deus, uma mulher de Deus, por que eu não vou obedecer, né? Menos que estivesse ensinando alguma coisa contra a palavra, né? Que aí, como eu falei, a gente tem o direito de questionar, né? Nos casos contrários, aí a coisa vai, né? Agora, quando não se tem esse respaldo, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela, aí vira uma confusão e
e a coisa estaciona, né? Certo? Então vamos fazer uma oração? Não orou, né? Vamos fazer a oração para não perder o costume, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E mais uma vez eu quero te pedir o teu Espírito Santo que possa se fazer presente no nosso meio, nos conduzir essa aula e que seja um tempo de crescimento para todos nós, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, nos dá graça e fala conosco, nos edifica, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai ver a partir do item 2.2. Todo mundo achou aí? Então a gente está falando sobre multiplicação, que ela precisa ser o cumprimento de uma visão definida e clara, para que haja a multiplicação, né? Que essa visão tem que estar clara para o líder e precisa estar clara na mente e no coração da equipe, né? No caso aqui, dentro da visão dos 12, estamos falando da visão estamos falando da equipe de 12, né? Que dentro da visão que nós adotamos aqui no ministério, nós entendemos, a exemplo de Jesus Cristo, que assim como Jesus formou 12, uma equipe de 12, ele subiu ao monte para orar, né? E naquela noite Deus, ele passou a noite em oração e no outro dia ele escolheu, né? Eu creio que ele ouviu a voz de Deus, Deus direcionou ele, né? Mas ali no texto diz que Jesus escolheu os 12, né? Mas claro, se ele passou uma noite orando, subentende-se que ele orou para ter a resposta, né? E Deus deu o direcionamento para ele. E com aqueles 12, vocês sabem o que aconteceu, né? O que aconteceu, né? Nós aqui fomos alcançados. Então veja o poder que é formar uma equipe de 12, né? Nós todos fomos alcançados através dessa equipe, porque Jesus subiu para o céu e quem que deu continuidade ao trabalho? Aquela equipe de 12. E nós queremos da mesma forma, que se todos nós imitarmos Jesus nesse quesito, nós vamos também ter excelentes resultados, assim como Jesus teve. Pode parecer impossível, né, para a mente de muitas pessoas, em se tratando que a gente está aqui numa cidade considerada pequena, né, mas perante a palavra tudo é possível que crê, né? Hoje eu não tenho 12 especificamente no meu ministério, que se reúne na minha casa, mas eu tenho muitos discípulos que eu formei ao longo do tempo, que eu mantenho a comunhão com eles e o relacionamento com eles da mesma forma enquanto eles estavam debaixo da minha cobertura. Então, quer dizer, não mudou muita coisa. A única coisa é que eles não estão ajudando a fazer crescer o meu ministério particular, mas todos eles estão envolvidos em fazer o reino de Deus crescer. E a gente não prega, né, buscar em primeiro o reino de Deus. Então, se realmente eu quero ver o reino crescer, eu não deveria estar preocupado pelo fato do discípulo não estar debaixo do meu ministério, mas ele está servindo em outros lugares, mas pertencente ainda ao reino, né? Então, claro que isso precisa ter um nível de cura, né, para poder falar o que eu estou falando, mas é isso, quando a gente amadurece, a gente entende que nada é nosso, a gente forma discípulos para Deus, né? E Deus, que é o dono, conforme uma palavra que Deus me deu uma vez para me confortar, né, quando eu tive as minhas primeiras experiências assim, de discípulos que vieram me procurar: pastor, gosto muito de você, te amo tanto, mas Deus falou comigo, a partir de agora eu estou indo para tal cidade, vou servir em tal ministério, né? Quando isso aconteceu, nas primeiras vezes, que eu ainda não estava muito preparado para lidar com esse tipo de situação, né? Deus me deu um versículo, né? Que está... Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios... 1 Coríntios 12, versículo 18. 1 Coríntios 12, versículo 18. Mas Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 1 Coríntios 12, 18. Deus usou exatamente, até sublinhado aqui na minha Bíblia, Deus usou exatamente esse texto para me confortar.
E quando a gente tem essas primeiras experiências, né, é dolorido no começo. Tu tem aquela sensação que tu está sendo rejeitado, né? Que estão te desprezando, que a tua palavra não é boa, que teu trabalho como pastor não é bom. E aí Deus vai lá e me dá uma flechada dessa no coração, né? Olha, é o seguinte, eu coloco cada membro no corpo como eu quero. Então eu pego o João e coloco aqui, eu pego a Maria e coloco ali, eu pego o Joaquim e boto lá naquela outra cidade, eu pego o seu José e coloco lá naquele outro país, e é eu que faço. Ele reina, ele é o rei de toda a terra, não é o que a gente está falando o ano todo. Se ele é o rei de toda a terra, ele faz como ele quer, né? E quem somos nós para discutir com o rei de toda a terra, não é verdade? Então, eu já orei, amém. Então vamos lá, estou empolgado hoje. Uma multiplicação precisa ser o cumprimento de uma missão definida e clara. Vou repetir. Uma multiplicação, para que aconteça uma multiplicação, né? Isso da equipe de 12, nas células, né? Porque a multiplicação aqui pelas equipes modelo, né? Ela precisa ser o cumprimento de uma missão definida e clara. Definimos anteriormente que visão é o mesmo que sonho. Né? Nós aprendemos aqui no item A que visão é a mesma coisa que sonho. Né? Então poderíamos dizer que a visão que Deus deu para o líder é uma espécie de sonho que Deus colocou no coração do líder, que visa alcançar uma cidade para Cristo, alcançar uma determinada geografia para Jesus. Né? Então, uma visão é um sonho tão claro que já temos como realizado. Quando Deus coloca um sonho, uma visão no coração do líder, por essa visão ter vindo diretamente de Deus, se esse líder é um homem de fé, ele vai acreditar de todo o coração que aquilo que Deus comunicou com ele, se for colocado em prática, vai se realizar, vai se cumprir, vai dar certo. E aí a função do líder é transmitir essa semente no coração do discípulo para que todo mundo venha sonhar o sonho do líder. E quando toda a igreja está engajada sonhando o sonho do líder, que o próprio Deus colocou, né, a visão, o sonho que Deus colocou, aí a coisa explode. Né? Todo mundo pegando junto, é que nem as formiguinhas, viu? As formiguinhas trabalhando, não vai a formiguinha para um lado, outra para o outro, é todo mundo na mesma direção. Né? Dissemos que uma visão pode ser caracterizada como um alvo ou uma meta, em um sentido mais restrito. Então, uma visão, ela também pode ser caracterizada como um alvo ou uma meta a ser alcançada, né? Isso de uma forma mais restrita, para todo mundo entender, né? Agora definiremos o que representa o termo missão. Então, guarda essas palavras, né? Visão, sonho. Agora a palavra missão. O que representa a palavra missão? O id é uma missão, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É a missão da igreja, né? Porém, isso não pode ser de maneira alguma dissociado da definição de visão. Missão é a estratégia da visão. Ou seja, é a parte operacional. Sem a definição de uma missão que seja clara, nunca teremos o alcance da visão. Então, a missão precisa ser clara para que eu alcance a visão que Deus colocou no coração do líder. Agora, qual que é a missão? Né? A missão da igreja? A missão da igreja é o ide. Ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando toda a igreja, as equipes de 12, né, as células, estão engajadas no cumprimento da missão, que é o ide, fazer discípulos, né, automaticamente a gente vai acabar alcançando a visão. Né, porque a visão compreende a missão. Né, uma coisa está encaixada na outra. Né. Podemos dizer que missão é uma estratégia que fala de como chegar ao alvo desejado. Então, a missão é uma estratégia de como chegar ao alvo desejado. Eu falei aqui que a missão da igreja é o ID. Tá, mas como que a gente vai fazer o ID?
Podemos fazer o ID através das células, mas não é a única maneira. Dentro da visão celular, as células seriam uma das principais. Mas eu posso cumprir o ID fazendo trabalho com o hospital, visitando orfanatos, visitando presídios, né? Eu posso fazer um trabalho, prestar um serviço para uma empresa, trabalhar com surdo-mudo, trabalhar com crianças carentes, trabalhar com mendigos de rua. Tem um Leandro aqui que está trabalhando com um timezinho de futebol, né? Para adolescentes, né? Então, as possibilidades são infinitas de cumprir o ID. Na visão celular, nós cremos na estratégia da célula como uma das principais, mas não é a única, né? Então, o importante é que se cumpra o ID. Porque o sonho, se tratando de sonho, né? Qual que é o sonho de Deus? O sonho de Deus é que todas as almas se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o sonho de Deus, né? Que está ligado, quando Deus dá uma visão para o coração do líder, é para alcançar esse sonho maior. Então, sonho, visão e missão, está tudo muito ligado, né? Tudo muito ligado. São coisas distintas, mas estão todos interligados. A missão está mais ligada a como a estratégia para chegar no alvo, né? Aí citei aqui algumas estratégias, né? Time de futebol, visita no hospital, célula. Existem também as casas de paz, né? Aqui Canelinha durante o tempo chegou a fazer. Eu sei que em São João Batista esse projeto Casa de Paz deu muito resultado, a igreja cresceu bastante, né? Isso foi um projeto que foi criado por um apóstolo do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, se chamava apóstolo Laerte. Ele já está com o Senhor, acho que faleceu ano passado, mas Deus deu para ele essa estratégia, né, das casas de paz, que basicamente são 7 ou 8 ministrações que você ministra numa casa de alguém que oferece a sua casa, independente de ser um líder de célula, alguém que oferece a sua casa para que alguém vá lá ministrar essas 7 palavras, né? E isso deu muito resultado aqui, principalmente no sul, né? Porque o apóstolo Laerte é do sul do Brasil, né? Ele é do Rio Grande do Sul. Então é mais uma estratégia, né? A Nova Trento a gente tentou aplicar, mas por falta de obreiros, né? De trabalhadores, não conseguimos avançar. Somente uma única irmã, que é a irmã Leia, que está com a gente há muitos anos, ela conseguiu fazer 2 casas de paz. Não tivemos fruto, infelizmente, mas as sementinhas foram plantadas, né? Naquelas 2 casas. Para termos êxito no cumprimento de uma visão, precisamos ter 2 cláusulas claramente obedecidas. Primeiro, para que a gente tenha êxito no cumprimento de uma visão, primeira cláusula que precisa ser obedecida. A missão deve ser clara para o líder. A missão deve ser clara para o líder. Está até meio que sendo redundante, né? Mas isso precisa ficar claro. A missão deve ser clara para o líder. Da mesma maneira que uma visão precisa ser clara no coração do líder, afirmamos que isso deve acontecer em relação a uma missão a ser cumprida. Não basta apenas saber claramente em que lugar queremos chegar, como equipe, ou mesmo fazer com que os integrantes da equipe saibam. É preciso que tenhamos claramente definido o caminho que devemos trilhar para chegar lá, como devemos caminhar e quais os passos que devemos dar na direção da visão desejada e do alvo sonhado. Enfim, o líder deve, além de compreender, pedir a ajuda de Deus para estabelecer a missão. Então, se o líder realmente recebeu uma visão da parte de Deus, ele, juntamente com a visão que ele recebeu de Deus, o próprio Espírito Santo vai dar para esse líder o passo a passo, né? De como implementar essa visão, de como ajudar os discípulos, a equipe de 12, né, a colocar em prática essa visão que Deus colocou no coração do líder, né?
Então aí tem as estratégias, né? É tudo muito simples, né? Tem uma frase, uma máxima dentro da visão celular no modelo dos 12, né? Que a visão, ela é como tomar água. Ela é simples como tomar um copo d'água. Agora, se você tomar um copo d'água muito rápido, pode se afogar? Pode se engasgar com a água? Pode, né? Então, é simples, mas se eu querer acelerar demais, eu posso me perder. Então, tem uma cadência, né? Tem uma cadência, tem um ritmo, precisa ser observado, e quem dita o ritmo é o Espírito Santo. Ele é que dita, né? E eu diria que à medida que vamos indo para, se aproximando o final dos tempos, né? Que a gente acredita que possa estar vivendo os últimos anos aqui na Terra, pode acontecer realmente do Espírito Santo dar uma acelerada, né? Pode acontecer, né? Mas o Espírito Santo é tremendo, porque ele conhece as realidades das geografias, ele conhece o cotidiano das pessoas e ele respeita isso, né? Ele não vai colocar um ritmo que as pessoas não consigam, né, acompanhar, né, ao ponto de ficarem para trás, né? Número 2, a missão, letra B, né? A missão deve estar clara no coração e na mente da equipe. A missão deve estar clara no coração e na mente da equipe. Fica claro que devemos estabelecer, a exemplo do que foi dito em relação a deixar claro para a equipe, a visão do coração de Deus. Qual a missão a ser desempenhada a fim de chegarem ao alcance da visão? A missão deve estar tão clara para a equipe como a visão. Então, assim como a missão deve estar clara para a equipe, a visão também. Quero ver se eu acho aqui rapidamente para vocês. Eu tenho aqui, salvo aqui no meu celular, a visão que Deus deu e a missão que Deus deu para o meu ministério, o Vinde às Águas, né? Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui para compartilhar com vocês. Aqui. Então aqui, ó, no caso do Ministério Vinde às Águas, a visão e a missão estão bem claros. Conforme eu recebi de Deus, eu escrevi, né? No caso, isso aqui, pessoal, é a visão do Ministério Vinde às Águas, tá? Então, fica claro aqui que não é Igreja Batista Restaurando Amor. Mas só compartilhando para vocês que como nós somos parte de uma única igreja, na verdade, né? Então as coisas estão tudo muito ligadas, né? Mas a visão que Deus colocou no meu coração em relação ao Ministério Vinde às Águas foi se tornar um ministério influente e relevante na sociedade, formado por adoradores verdadeiros que buscam a unidade do corpo de Cristo através de uma vida de obediência ao Espírito Santo e à Palavra de Deus. Então essa é a nossa visão ministerial, né? Que está subjugada ou submetida à visão de formar 12, que é a visão que a gente adotou, né? E aí qual que é a missão do Ministério Vinde às Águas? Está muito ligado ao ID. Fazer discípulos para Cristo em todas as nações da terra, seguindo o seu exemplo como modelo. Então, como é que eu vou formar discípulos para Jesus? Né? Começar pela minha cidade, né? Até chegar aos confins da terra, né? Seguindo o exemplo de Jesus. Né? Qual que é o modelo de Jesus? Jesus formou 12, então uma coisa está ligada à outra, né? Mas aqui foi como Deus me deu, eu escrevi, né? E para ficar registrado, né? Só para vocês terem uma noção, aqui um exemplo, né, da diferença de visão e missão. Terminamos aqui a letra B. A missão deve estar clara, deve estar tão clara para a equipe como a visão. 2.3. A conquista da multiplicação vem quando os 12 trabalham em unidade. Então, a conquista da multiplicação vem quando os 12 trabalham em unidade. Talvez uma das etapas dos processos dentro da visão dos 12, né, um dos desafios maiores para o líder é formar a sua primeira geração de 12.
Aqui em Canelinhas que já está praticamente, está bem adiantado nessa questão, já tem, não sei se os meus pais já têm praticamente 12, mas se não tem, tem, né? Tem até o da segunda geração. É, porque a partir do momento que a primeira equipe de 12 é formada, matematicamente falando, se esses 12 casais, né, geralmente são casais, né, não é uma regra, mas multiplicarem, né, 12 vezes 12 vai dar 144, né? Então, depois que forma o 144, de 12 já vai para uma multiplicação de 144. E aí, quando esses 144 estão formados, 144 vezes 12 dá 1728. Então, a multiplicação ela acontece de uma forma avassaladora, né? Eu comecei a ler um livro essa semana, que é um livro que eu ganhei do apóstolo Luiz Carlos e da apóstola Patrícia, a igreja de Elim, em El Salvador. É uma igreja que alcançou praticamente 10%, até a parte do livro que eu li, 10% da população da cidade. Uma população de 1.500.000 habitantes, eles alcançaram 150 mil reunidos em culto. 150 mil reunidos em culto. Uma igreja em células. Ela não é a maior do mundo, porque a maior do mundo é a igreja do Evangelho Pleno, do pastor Paul Yun-Shu, faleceu ano passado. É a maior igreja do mundo hoje, na atualidade, com mais de não sei quantos milhões de membros, né? Eles fazem cultos lá, é absurdo a quantidade de pessoas, né? É a maior igreja do mundo na atualidade, fica localizada em Seul, na Coreia do Sul, né? Então isso prova, né, que a visão celular ela funciona, né? A visão celular funciona. Ela quando a coisa realmente a igreja ela entra numa sinergia ali de unidade, de união, todos focados no mesmo propósito. Depois que chega nos 144 para ir para 1728, e depois de 1728 multiplica por 12, já passa os 20 mil. Né? Então é incrível. Então uma cidade como Canelinha hoje tem quantos mil habitantes? 13 mil? 12.500. Vamos botar 12 mil para ficar nos 12, né? Alcançar 10% não é difícil. Né? A igreja de Elim alcançou. A do Paul Yun-Shu, mais, né? Não sei quantos habitantes tem em Seul, na Coreia, né? Mas para alcançar 1.200 pessoas não é impossível. É totalmente possível. A gente olha assim, parece difícil, né? Nós, na Igreja Batista da Esperança, quando nós estávamos vivendo o nosso melhor momento, nós chegamos a ter uma cidade pequena, São João Batista também, não tem muitos habitantes. Chegamos a ter mais de 1.000 pessoas em células, né? No nosso auge, né? E poderia ter crescido muito mais, né? Mas, infelizmente, não aconteceu, mas é o momento que a gente viveu, né? Isso prova que realmente a visão celular ela é multiplicadora.